Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal O Mundo de Ferro. Esta é a terceira parte dos vídeos onde falamos sobre fresamento de canais. No primeiro vídeo falamos sobre o conceito do fresamento de canais e comparamos os conceitos das fresas utilizados neste processo, faceamento e fresamento lateral e fresamento de topo. No segundo vídeo nós falamos sobre faceamento e fresamento lateral. Se você não viu o vídeo, vai estar aqui no link nos cards. Neste vídeo vamos falar sobre fresamento de topo no processo de canais. Então confere a sua inscrição e vem comigo. Eu sou Jonathan Venâncio e você está no canal O Mundo de Ferro. Bem-vindos ao canal O Mundo de Ferro. Não se esqueça de se inscrever, curtir, compartilhar e também comentar neste vídeo. Sem mais demoras, então vamos lá. Fresamento de topo de canais. O fresamento de topo é escolhido para canais curtos e rasos, especialmente canais e bolsões fechados, e fresamento de rasos de chavetas também. Fresas de topo são as únicas ferramentas que podem fazer o fresamento de canais fechados, que sejam retos, curvos ou em ângulo, ou mesmo bolsões específicos maiores que o diâmetro da ferramenta. Operações mais pesadas de fresamento de canais são realizadas usando fresas de aresta longa. Vamos falar agora sobre a escolha da ferramenta. Fresamento de topo e fresas de aresta longa. Nessa imagem que está aparecendo aí na sua tela, vemos 4 opções de fresas de topo para o processo de fresamento de canais. A primeira, do lado esquerdo, é uma fresa de topo inteiriça de metal duro. Ela pode ser montada no ISO 30, 40 ou 50, exige uma alta estabilidade. Ela é muito boa para desbaste e também para acabamento, e você pode trabalhar com uma grande profundidade de corte, ou seja, um grande AP. Muito boa, versátil e também muito boa para produtividade. Agora, a segunda imagem é uma fresa de topo de faceamento de cantos a 90 graus. Ela pode ser montada num cone ISO 40 ou 50. Ela exige uma média exigência de estabilidade. Ela é boa para desbaste e também para acabamento, porém uma profundidade de corte média, um AP médio, devido às arestas de corte serem insertos intercambiáveis. Ela também é boa, versátil e boa para produtividade. Em terceiro, nós temos as fresas com aresta longa ou as fresas abacaxi. Também podem ser montadas em ISO 40 ou 50, exige uma alta estabilidade da máquina. Ela é muito boa para desbaste, porém para acabamento é apenas aceitável, devido aos degraus que podem ficar nos insertos intercambiáveis. Também é para uma grande profundidade de corte, ou seja, um AP grande. Sobre versatilidade, ela é até que aceitável, porém muito boa para produtividade. Ela é muito boa para arrancar material mesmo. E por último, fresas de topo de cabeça intercambiável, também montada em ISO 30, 40 e 50, porém exige uma baixa estabilidade da máquina, para desbaste até que aceitável, porém para acabamento muito boa. A profundidade de corte, ou seja, o AP que você pode retirar, é pequeno, porém ela é muito boa, falando sobre versatilidade, e boa para produtividade. Qual escolher? Depende do seu processo. Como aplicar agora essas ferramentas? Use fresas de topo de corte leve com uma vida útil longa previsível da ferramenta, instalada em mandris de alto desempenho. Minimize a distância do mandril da ferramenta até a aresta do corte para alcançar o menor balanço possível. Um balanço grande faz com que vibrações possam acontecer. Considere o avanço por aresta para produzir cavacos finos. Nunca se esqueça desse detalhe, porque pode causar vibrações ou mesmo superfícies insatisfatórias e também formação de rebarbas. Use o maior tamanho possível da ferramenta para obter a melhor relação entre diâmetro versus comprimento para a estabilidade. Sempre que possível, use fresamento concordante para obter uma ação de corte mais favorável. Certifique-se de retirar os cavacos do canal. Use ar comprimido para evitar o entupimento de cavacos. Isso se ela não tiver uma refrigeração interna. No caso, o óleo ou fluido de corte também ajuda na expulsão de cavacos. Usinagem de canais usando fresas para fresamento de canais de topo. A usinagem de um canal ou rasgo, geralmente chamado de canais em cheio, envolve 3 faces usinadas. Os canais, nas 2 extremidades, são bolsões, os quais exigem fresas de topo que consigam trabalhar na direção axial. Canais em cheio com uma fresa de topo é uma operação exigente. Geralmente, a profundidade de corte axial deve ser reduzida em cerca de 70%
50% do comprimento da aresta. A rigidez da máquina e o escoamento de cavaco também precisam ser considerados ao determinar o melhor método para a operação. As fresas de topo são sensíveis aos efeitos das forças de corte. A deflexão e a vibração podem ser fatores limitadores, especialmente em altas taxas de usinagem e com balanços longos. Fresamento de rasgos de chaveta. Essa operação requer algumas orientações específicas, além das recomendações gerais para o fresamento de superfícies retas e usinagem de canais. Um canal fresado em uma única etapa não terá o formato perfeitamente quadrado, devido à direção das forças de corte e à tendência da ferramenta se curvar. É possível obter a melhor precisão e produtividade se a operação empregar uma fresa de topo muito pequena e for dividida em duas etapas. Primeiro, o fresamento de rasgos de chavetas, que é o desbaste de canais em cheio. Depois, o fresamento de disco, que seria o acabamento total do canal, usando assim fresamento discordante para criar cantos perfeitamente quadrados. A profundidade de corte radial deve ser mantida pequena em operações de acabamento para evitar a deflexão da fresa, já que esta é uma das causas principais do acabamento superficial insatisfatório e ou talvez do desvio de um canto de 90 graus perfeito. Na sua tela você pode ver uma imagem de fresamento de rasgo de chaveta em duas etapas. Métodos para abertura e fechamento de canal ou bolsão em um blank inteiro. Na preparação para o fresamento de canais longos e estreitos de largura total, a usinagem em rampa linear é o método mais comum, depois da furação, para a abertura de um bolsão. O fresamento interrompido pode também ser uma alternativa para canais rasos. A usinagem em rampa circular é usada para o fresamento de canais e bolsões mais largos. Vamos comparar estes três métodos diferentes então: o fresamento de canais convencionais, o fresamento trocoidal e o fresamento em mergulho. Primeiramente, o fresamento de canais convencionais. Como você pode ver na imagem, é possível usar máquinas de 3 eixos convencionais, é uma vantagem. Também é bem utilizada para altas taxas de remoção de materiais em condições estáveis, é de fácil programação, possui ampla opção de ferramentas, porém em contrapartida gera forças de corte radiais que puxa a ponta da fresa para o lado oposto de corte. É sensível à vibração e canais profundos exigem passes repetitivos, justamente por conta dessa deflexão. Como você pode ver na imagem, a fresa entra numa direção que é a direção do canal. Fresamento trocoidal. O fresamento trocoidal gera baixas forças de cortes radiais, ou seja, ela possui menos sensibilidade à vibração. Mínima deflexão no fresamento de canais profundos, é um método produtivo para a usinagem de aços duros e de difícil usinabilidade e aplicações sensíveis à vibração. Outro ponto positivo é que o diâmetro da fresa deverá ser no máximo 70% da largura do canal. Possui um bom escoamento de cavacos, baixa produção de calor, mas exige mais programação. Como você pode ver na imagem, ela entra no movimento circular, retirando passada por passada. Por último, fresamento em mergulho. É um solucionador de problemas em aplicações sensíveis à vibração com balanço de ferramenta longo, em fresamento de canais profundos e com máquinas ou setups fracos. Porém, tem baixa produtividade em condições estáveis. Exige uma operação restante do fresamento-acabamento. O corte na extremidade pode obstruir o escoamento de cavaco e também a escolha da ferramenta é limitada. Como você pode ver na imagem, ele vai fazer um movimento de cima para baixo, retirando por vez. Porém, fica esse acabamento com picos que depois vai ter que ser removido o excesso, feito um acabamento. Então, é uma produção demorada e ainda que exige um acabamento. Vai depender muito do que você precisa para utilizar esse tipo de estratégia. Desbaste de fresamento de canais com fresa de aresta longa. As fresas com grande capacidade de remoção de metal costumam ser usadas para usinagem em desbaste. As versões mais curtas podem produzir canais de profundidade até o equivalente ao diâmetro. Em máquinas de fresamento estáveis e potentes, use fusos estáveis, ISO 50, pois estas fresas apresentam maior probabilidade de acomodar forças radiais consideráveis. Verifique os requisitos de potência e torque, pois eles costumam ser fatores limitadores para a obtenção de resultados ideais. Considere também o passo ideal para cada tipo de operação. É uma cuspidora de cavaco, porém você tem que ver se a sua máquina é capaz de utilizar uma ferramenta tão potente como essa. Desenhos mais longos destinam-se principalmente para operações de usinagem de borda. Nessa próxima imagem você pode ver então um exemplo desses tipos de ferramenta. Passo L, passo M, passo H. Passo L é um setup longo. As ferramentas de cantos a 90 graus tem um AE e um AP profundo. E para um fresamento de canais tem um AE
E e um AP moderado. Já a M é a universal. Para fresamento de cantos a 90 graus tem um AP e um AE médio, e para fresamento de canais o AE e o AP é limitado. Já o H é um setup curto. Para fresamento de canais a 90 graus o AE e o AP é moderado, e ela não serve muito para o fresamento de canais. Este foi o vídeo de hoje, espero que você tenha gostado. Não se esqueça mais uma vez de compartilhar, de curtir, comentar e também de se inscrever no canal. Sou Jonathan Venâncio e você assistiu a mais um vídeo no canal O Mundo de Ferro.